Oi, meu nome é Gustavo Zaniti, e você por acaso sabe como funciona, ou o que é, afinal, a tal estrutura fundiária no Brasil? Bom, se você não sabia, ou se você tem até uma ideia, mas quer se aprofundar, vamos dar uma olhadinha em como que ela funciona no nosso país. Vamos lá? Vamos começar pela definição do que é, afinal, a estrutura fundiária no Brasil. Bom, ela se define em a forma em que as propriedades rurais são distribuídas e organizadas. Então, ela vai constituir da própria organização e de como ela é distribuída. E como que ela é, afinal? Você vai ter que saber que a organização fundiária no nosso Brasil, ela é concentrada, concentradíssima. Então vamos repetir junto comigo. Sinônimo de estrutura fundiária no Brasil é concentração fundiária. Estrutura fundiária no Brasil é concentração fundiária, tá? E o que eu tô falando disso não é pouco e não é recente. A gente já vai entender o porquê. Mas tá, o que é a concentração fundiária? É muitas terras nas mãos de pouquíssimas pessoas. São muitas pessoas com pouca terra. Você consegue entender? Então, a maior parte das porções fica na mão de poucas pessoas, essas pessoas latifundiárias, grandes fazendeiros, e o resto de porção de terra que sobra fica com o resto das pessoas, que são as muitas. Entende? Então, as terras no Brasil estão concentradas na mão de poucas pessoas. E essa má distribuição de terras que há, porque essa concentração ela vem da má distribuição. Falta reforma no nosso país já faz um bom tempo. Está faltando reforma agrária. E essa má distribuição leva ao conflito. Tá. Para você talvez entender melhor, eu vou tentar fazer uma analogia. Vamos lá. Você imagina que tem o irmão mais velho e a irmãzinha. E o pai vai lá e compra um número determinado de balas. E ele dá pro irmão mais velho e fala: dividam entre vocês. Ok, deixou nas mãos dele. Daí ele chega lá na irmãzinha querida, depois que o pai já saiu, e fala: tá bom, vamos separar essas balas pra gente? Ele vai lá: tá bom, então aqui eu vou dar 10 balinhas pra você e 20 balas pra mim. Depois ele fala: minha irmãzinha, tá bom, vamos dividir mais. Toma aqui 5 balas pra você e 40 balas pra mim. Depois que eles levantam e tá tudo distribuído, os dois olham pra mesa e percebem aquele monte de balas do irmão mais velho e o tantinho de balas da irmãzinha. E ela fica revoltada com aquilo. Revoltada, é lógico. Lógico, era pra ser distribuído igualmente. E ele tá com isso aqui de balas e eu tô com isso aqui só. Ela fica bravíssima, se prepara e grita e chama o pai. O pai volta. Naturalmente, percebe aquela confusão. Nossa, mas o que está acontecendo? Você não distribuiu igual? Não, relaxa. Da próxima vez que eu for comprar balas, vai ser tudo bem distribuído igualmente para vocês dois. Tudo bem? Mas não acontece. Agora vamos trocar os papéis. O irmão mais velho são os grandes fazendeiros do nosso país. E a irmãzinha mais nova, em defesa, são os agricultores familiares, os pequenos proprietários de terra. E o pai nada mais é do que o Estado, que distribui mal essas terras, entrega tudo nas mãos dos grandes proprietários. Você entende? Isso vai gerar luta, vai gerar conflito, porque é injusto. Então, a reforma agrária seria uma solução para isso, uma melhor distribuição de terras, possibilitando com que a irmãzinha, ou no caso os pequenos proprietários, pudessem ter acesso às terras também, porque pertence a todos nós.
na teoria. Tá bom, agora a gente já entendeu que a concentração é desigual, né? É bem concentrado a terra no Brasil. Mas de onde que vem isso? Isso tem uma origem muito mais longe do que parece. Ela está muito mais distante. Ela começa no começo do Brasil. Isso aí mesmo, é o que parece. Ela sempre existiu. O Brasil, como eu disse, é sinônimo de concentração fundiária. Tem uma origem lá nas Seis Marias, nas capitanias hereditárias, ó. Faz tempo. O que acontecia lá? Tá? Vamos entender. O rei entregava a terra para os fidalgos, que eram os nobres, né? O pessoal. E não tinha critério. Ele só precisava ter dinheiro suficiente para arcar com 100 escravos para trabalhar e precisava ter dinheiro para arcar com a dízima da coroa de Jesus. Nada mais. Então, essas terras gigantescas eram entregues aos nobres de maneira deliberada e eles faziam o que queriam. E as capitanias hereditárias foram um fiasco, como a gente sabe, né? Tanto que só 2 delas prosperaram, que é a de Salvador e de São Vicente. Elas foram um total fiasco. Mas mesmo assim, desde lá, era concentrado, né? As sesmarias, elas se constituíam de latifúndios. Sesmarias por si só, na sua definição, eram terras com mais de 10 mil hectares. Gigantescas. Então, desde 1500, desde que os portugueses chegaram, a terra já era concentrada. Mas como que fica nos dias de hoje? Vamos ver. Imagina comigo. 1850. O cheiro de café tá no Brasil. Bom, a economia cafeira nunca foi tão forte como foi nesse período. E a Lei Áurea é algo próximo. A Inglaterra tá botando pressão e uma hora a gente vai ceder. Então, a gente já tem algumas leis que vão encaminhando esse processo abolicionista. Uma delas é a Lei Eusébio de Queiroz, que é sancionada em 1850. E ela nada mais faz do que abole o tráfico negreiro. Não pode mais traficar escravos. Por isso, precisamos de mão de obra europeia. Venha, pessoal da Europa, vamos trabalhar aqui no Brasil e receber nada. Ou quase nada. Bom, é uma substituição à mão de obra escrava. Não está mais compensando. Além disso, se tem uma lei muito importante que chega a partir daí. A lei de terras. E esse é o ponto que a gente quer chegar. Na estrutura fundiária. E por que ela é tão importante? O ponto é que, antes, se eu preciso de um lugar para plantar e para viver com a minha família, eu poderia chegar num lugar que não há ninguém e demarcar, aqui agora é meu, porque antes não tinha ninguém. E essa terra, que antes era devoluta, que é do Estado, agora pode pertencer a mim. Entretanto, a lei de terras, ela acaba com isso. E ela determina que você só pode plantar numa terra, você só pode ter uma terra se você adquirir a sua escritura, se você comprar ela. Ou seja, qualquer outra pessoa que não tivesse condição financeira de adquirir uma propriedade, não vai ter. O que deixa para todos os grandes proprietários, que têm muito dinheiro para comprar, justamente o que eles têm. Então, o que antes se tinha como valor os escravos, agora eles têm como valor a terra. Simplesmente. E o que os grandes proprietários vão começar a fazer? Vão começar a comprar terras a rodo. É isso que vai dar o status dele, é isso que vai fazer ele ser um grande proprietário. Você percebe o problema? Aí, a concentração fundiária, que antes, lá atrás, era já definida pela corte portuguesa, agora voltou em 1850. 350 anos depois do descobrimento do Brasil. Um simples absurdo. É um absurdo. E é assim até hoje. É tão concentrado quanto. Não se teve reforma agrária. Até talvez tivesse, mas a ditadura militar chegou antes. Mas isso é outro papo. A estrutura fundiária no Brasil é concentrada e é desigual. Desde sempre. Obrigado.
por assistir até aqui. Bom, de novo, meu nome é Gustavo e foi um prazer caminhar nessa jornada que foi falar sobre a estrutura fundiária no Brasil, por mais que ela não seja tão legal. Até mais. Tchau, tchau.